Olá, meus queridos aqui do nosso canal do YouTube, como é que vocês estão? Eu sou a professora Letícia Castro, professora aqui da Aula de Concurseiro, professora de Direito Constitucional no nosso projeto da PM do Tocantins. Pessoal, esse projeto incrível que a gente está aqui trazendo para vocês, que é a Missão Aprovação. Estamos todos aqui trabalhando a todo vapor para aprovar você nesse concurso tão aguardado e esperado por todos nós. Trouxe aqui 5 questões da nossa banca FGV sobre um tópico de direito constitucional que eu particularmente adoro esse tópico, tá? Vamos ver como é que a banca tem cobrado nacionalidade nas últimas provas que ela fez, que cobrou este assunto. Bora ver como é que cai? Primeira questão. FGV 2024, Prefeitura de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O direito à nacionalidade é um direito fundamental exercido pelas pessoas que mantêm vínculo jurídico-político com um determinado Estado, sendo consideradas integrantes da população deste. Diante do exposto, é correto afirmar que, à luz da ordem constitucional brasileira, são brasileiros. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Letra A. Já matou a questão. Já matava a questão. Olha só, artigo 12, inciso 1, a linha B. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer destes estejam a serviço do Brasil. A. Fulano nasceu na Inglaterra, em Londres, mas o seu pai é diplomata. Ele estava a serviço do Brasil. Brasileira. Automaticamente, brasileira nata. B. Brasileiros natos, os estrangeiros. Brasileiro nato, os estrangeiros. De qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade do pessoal. Nato e estrangeiro não combina muito. Mas, pessoal, aqui é naturalizado, tá? Brasileiro naturalizado, inciso 2, a linha B, do artigo 12. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Pessoal, tem que requerer, tá? Não é automática, não. Tô até 15 anos, não tenho condenação penal. Pronto. Plim. Virei brasileiro. Não, tem que requerer. C. São naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Neste caso, pessoal, eles são natos, não são naturalizados. Tá aqui. São natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui é a nacionalidade potestativa, tá? Aquela que ocorre depois que você nasceu, tá certo? Então, aqui eles são natos, tá? Mesmo que ele só alcance isso após os 18 anos dele. Vindo morar aqui, ele ainda assim vai ser nato, a partir do momento em que ele requerer ali a nacionalidade dele. D. São natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Neste caso, pessoal, são naturalizados, tá? São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E, por fim, são naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Neste caso, pessoal, eles são natos, tá? A gente já viu a questão da nacionalidade potestativa. Então, primeira questão muito boa da nossa banca, questão recentíssima, acabou de sair do forno essa questão. Pessoal, e venho aqui apresentar para vocês o nosso curso PM. Na verdade, pessoal, é um combo, né? É uma promoção que a gente está fazendo para vocês, que tá muito legal. 2 em 1. Você compra 2 e paga pelo preço de 1. É o combo
Aqui que você vai ter tanto o troca imbatível quanto o curso de exercício com transmissão ao vivo. Por R$420 você vai ter os dois juntos. Ah, se você comprar separado, esse aí é mais caro. Montamos o combo para você comprar os dois, mais barato aqui para você. Pessoal, o Troca Imbatível, que tem videoaulas de exercício e teoria, tem simulado, tem PDF, tem revisão final, mas aí você vai ter mais o plus de 25 encontros ao vivo, só de exercícios, tá? Durante a noite, turno da noite. Pessoal, isso tudo por apenas R$420. Tá barato. Vem estudar com a gente, pessoal. Qualquer dúvida, entra no nosso site, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no chat no site, tá? Tem vários canais aí para você retirar as suas dúvidas. Aproveita, não perde tempo, começa logo a sua jornada para a sua aprovação. Perfeito? Vamos seguir aqui com a nossa FGV? FGV 2024, TRF da primeira região. Questão recente, prova recente. João, brasileiro nato. Aí tu vai marcando. Principalmente, pessoal, qualquer questão que tu fizer, você tem que ir marcando as coisas ali importantes. Mas nacionalidade é uma das que tu mais tem que marcar. Porque são detalhes que mudam a resposta. João, brasileiro, nato, e sem nenhuma outra nacionalidade, ele não é descendente de italiano. Adquiriu uma convicção filosófica que valoriza a individualidade e é refratária a qualquer submissão ao poder originário de mando que é próprio do Estado de Direito, rebelde sem causa. Por tal razão, formulou pedido de perda de nacionalidade brasileira à autoridade brasileira competente. Inclusive, pessoal, a questão de perda de nacionalidade foi alterada ano passado na Constituição. Tá? Houve uma emenda que alterou essa questão aqui. Então, as bancas têm cobrado ao longo desse ano e vão continuar cobrando essa mudança. Ok? O pedido de João, à luz da Constituição da República, e aí? Deve ser acolhido ou não? Não pode ser acolhido. Deve ser acolhido? Não. Tá? Nem deve e nem pode. B. Não pode ser acolhido, pois João somente tem a nacionalidade brasileira. Letra B. Se ele tivesse outra, ele tem duas nacionalidades. Ele é brasileiro e ele é francês. Aí poderia conceder para ele a perda da nacionalidade brasileira. Como ele não tem, ele não pode. Por quê? Porque isso ocasionaria apatridia. E aí não pode. Porque apatridia é uma situação constante de violação dos direitos humanos. Porque direito à nacionalidade é um direito humano de cada um, tá? Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Caso de perda de nacionalidade. No caso em que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. Se o cara vai ver lá, né, a autoridade, vai verificar, recebeu o pedido, vai analisar. Essa pessoa aqui tem duas nacionalidades. Então, ok, vou conceder. Esse cara aqui não tem, só é brasileiro. E mais nada. Não vou conceder. Por quê? A Constituição está protegendo o brasileiro dele mesmo. Tipo assim, cara, não vou te conceder o que você está pedindo, porque se eu te conceder, tu vai entrar numa situação jurídica muito complicada, muito delicada. Tu não vai ser nada no mundo. Você não vai ser brasileiro, você não vai ser... Você vai ser o quê? Apátrida? Não, isso a gente não pode admitir. Não pode, a comunidade internacional não admite isso. Então, não vou te conceder. Eu vou te proteger do teu próprio desejo. Tá? É isso que a Constituição faz aqui. Tá? Então, não vai ser acolhido no caso do João. Próxima, terceira. FGV 2024. A mesma prova aqui. Para outro cargo, eu acho. João, filho de Johann. Aí tu vai marcando. Alemão, naturalizado brasileiro. E de Maria, espanhola, naturalizada brasileira. Então, são brasileiros. João é filho de brasileiros. Nasceu quando seus pais se encontravam em solo belga a serviço da Embaixada da França. Logo após alcançar a maioridade, ainda em solo belga, João consultou a Constituição da República Federativa do Brasil para verificar se teria a nacionalidade brasileira. Pessoal, bora lá.
João, neste momento aqui, aos 18 anos dele, ele não é brasileiro. Ele é estrangeiro. Por quê? Porque até o momento, ele não foi registrado numa embaixada brasileira. Aqui ele não falou. Se ele não foi registrado ao nascer numa embaixada brasileira, numa repartição brasileira, então somente após os 18 anos dele, ao vir morar no Brasil, ele pode requerer a sua nacionalidade. A partir do momento em que tá tudo bonitinho lá, ele vai ser nato. Ele não vai ser naturalizado. Por quê? Porque ele é filho de brasileiro, tá? Mas como eles não falam aqui, não registraram ele em nenhuma repartição, então no momento em que ele se encontra, ele não é brasileiro. Ele pode vir a ser. E quando ele vier a ser, ele vai ser nato, tá? Que aqui é aquela que eu te falei, a nacionalidade potestativa. Tá? Então, cuidado, não vai marcar com... Nossa, com aquela voracidade. Não, tá certo. Letra A, tá errado. No momento em que ele se encontra aí, não é nato ainda. E também não vai ser naturalizado. Ele pode se naturalizar brasileiro? Não. Ele é nato. Basta de vir morar no Brasil após os 18 anos dele e solicitar a sua nacionalidade. Pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, desde que venha residir no território brasileiro. Letra D, é isso. São brasileiros natos. É o caso do João, é João, né? Os nascidos no estrangeiro, ele nasceu na Bélgica, não foi isso? De pai brasileiro, de mãe brasileira. Eles são brasileiros, naturalizados, mas são brasileiros. Não tem distinção? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. A questão falou isso? Não. Então, tu não considera ele brasileiro. Ou, aí entra a questão dele. Venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Após isso aqui, ele vai ser nato. Antes disso, não. Ele não vai ser brasileiro. Ele vai ser estrangeiro. Ok? Essa é a que eu mais me preocupo com que você entenda, porque é a que dá para as questões mais confundirem a nossa cabeça. Porque, tu vê que o pai é de um lugar, a mãe é de outro, aí nasceu em outro, e aí isso aqui. Não dá pra gente fazer umas questões tão mirabolantes. Por isso que é muito importante, questão de nacionalidade, você marcar cada detalhe que o comando tá te dando. Tá? Como a gente fez agora. Quarta questão. Maria nasceu no território brasileiro. Aí tu vai marcando. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Ana, de cidadania espanhola, ali se encontravam a serviço da Embaixada Espanhola. Isso aqui é importante. Após ter vivido por 5 anos no Brasil, mudou-se para a Austrália juntamente com seus pais, que passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, o que ocorreu em território australiano, foi condenada pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, tendo fugido para o Brasil. Essa conduta redundou na formulação em seu pedido de extradição pelo governo australiano. Pessoal, esse pedido aqui pode ser concedido ou não? Pode. Por quê? Porque ela não é brasileira. Ela nasceu no Brasil, mas os seus pais eram espanhóis e estavam a serviço da Espanha. Por conta disso, ela não é brasileira, ela é estrangeira. Tá? Nasceu no Brasil de duas uma, ou você é brasileiro ou você é estrangeiro. Não tem outra opção. E no caso dela, ela é estrangeira. Por quê? Porque os pais dela estavam a serviço do seu próprio país. Se tivesse a turismo, aí seria a brasileira nata, mas não é. Ok? Então pode sim ser concedido esse pedido. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Maria é estrangeira, sendo possível o deferimento da extradição. Perfeito. São natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, que era o caso da questão aqui. Tá? Eles estavam a serviço da Espanha, que são o seu país de origem. Então, por isso ela não é brasileira. Ok? E quinta questão,
Pra gente fechar o nosso encontro, questão da FGV, Prefeitura de Abreu e Lima, Pernambuco. Luca, cidadão francês, que há décadas fixou residência e domicílio no território brasileiro, consultou o seu advogado sobre as possíveis vantagens em se naturalizar brasileiro. O advogado informou corretamente que, com a naturalização, ou seja, ele vai virar brasileiro, Luca tornar-se-á automaticamente cidadão, mas lhe será vedado concorrer a cargos eletivos? Errado. Ele só não vai poder concorrer aos cargos privativos de brasileiro nato. Os outros, pode sim. B. Poderá usufruir dos direitos e garantias fundamentais, os quais somente estão ao alcance dos brasileiros? Não, gente. Os direitos e garantias fundamentais, eles são para todos que estão no solo brasileiro, tá? Não é somente para brasileiros, tá? Direito à vida é só para brasileiro. Se for estrangeiro, se for turista, tu se ferra pra e-mail, porque esse direito aqui não é pra ti. Não existe isso. C. Torna-se-á automaticamente cidadão, mas não poderá ocupar cargos ou desempenhar funções públicas? Errado. Ele só não vai poder concorrer aos cargos privativos de brasileiro nato. Poderá fruir de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, pois não há distinção entre natos e naturalizados. Há distinção sim, mas somente aquela que a Constituição traz. Tá aqui, parágrafo 2º do artigo 12. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, B e C e D estão erradas. Letra E. Poderá se tornar cidadão, podendo concorrer a cargos eletivos que não sejam privativos de brasileiro nato. Perfeito, tá? Ele vai sim, somente aqueles do parágrafo 3º do artigo 12 é que ele não vai poder concorrer. O resto, pode sim, sem problema nenhum. Tá certo? Pessoal, qualquer dúvida que você tiver em relação aos nossos cursos, entre em contato no WhatsApp, né? DDD 91 984224238 ou no nosso site, ou no Instagram, no Facebook, tá certo, pessoal? Não fique sem tirar suas dúvidas, não fique de fora desse combo maravilhoso que criamos aqui para você estudar, tá certo? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro breve aqui no nosso YouTube. Essa é uma palhinha do que é a nossa videoaula em relação a esse assunto e aos demais que a gente estuda no nosso curso. Eu vou ficando por aqui, te aguardo na nossa preparação, tá certo? E até o próximo encontro.